Olá! Aqui quem está falando é o professor Igor de Geografia do Colégio Novo Éden e hoje vamos trabalhar um conteúdo de terceiro ano do ensino médio: Sistema Financeiro Globalizado e Fluxo de Capitais. Então vamos lá. Observe essa imagem. Essa imagem ela é de 1929, onde houve uma grande quebra da Bolsa de Valores. Nesta outra imagem aqui, é uma empresa que dividiu seus títulos, ou seja, dividiu o seu patrimônio em ações. E agora vamos entender por que as empresas vendem parte de seus papéis, vendem parte de seu patrimônio. Qual é o objetivo dessas empresas? Nessa imagem você vai ter um ambiente que chamamos de pregão. São nesses ambientes onde você compra e vende ações em tempo real, com base em análise e estudos, né, quanto ao valor da moeda, enfim, tudo para ganhar dinheiro. Capital especulativo é aquilo que as pessoas acreditam que vale que um produto vale no mercado. Então é aquilo que as pessoas afirmam valer, né? Nem sempre ele vale aquilo que ele vale. No entanto, as pessoas acreditam através de análise, através de estudos, mas não comprovadamente que ele realmente vale aquele valor. Ou seja, é feita uma especulação. Por exemplo, uma plantação de soja, uma plantação de algum gênero alimentício. É comum, então, que com medo das oscilações do preço das suas commodities na bolsa de valores, esses agricultores eles acabam vendendo, né, parte da produção ali com medo de perder ali por algum problema de estiagem, algum problema climático. E aí o que eles fazem? Eles vendem a preço muito baixo. E aí o que acontece? O que ocorre? Os acionistas ou os investidores acabam comprando essas commodities muito antes mesmo de haver ali a colheita da safra e ficam esperando o momento certo para vender, tá? Ou seja, com o intuito de ganhar dinheiro. Se não houver concorrência, eles encarecem o preço final do produto. Por quê? Porque você tem uma hegemonia, né? Sobre o seu produto. Não há concorrência, portanto você pode encarecer o custo final. Agora, se existe uma grande concorrência, você diminui o preço do seu produto para torná-lo competitivo. E aí também, da mesma forma, você consegue obter lucro, ok? Isso é capital especulativo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o capital produtivo e a diferença entre o capital produtivo e o capital especulativo. Capital produtivo é aquilo que ele realmente vale, ou seja, você vendeu um produto ali, tá? E aí recebeu um dinheiro correspondente ao preço do aquele produto, ao qual você vendeu. Isso é capital produtivo. Você vendeu um produto palpável e recebeu por ele. Capital produtivo. Capital especulativo é aquilo que você acredita valer, aquilo que as pessoas acham que ele vale. Então é a grande diferença entre o capital especulativo e o capital produtivo. E aí, professor, o que seria paraísos fiscais? Paraísos fiscais, de um modo geral, são países que utilizam práticas para reduzir, né, ou até mesmo eliminar a carga tributária sobre as rendas, né? A gente chama de paraísos fiscais, são os países que buscam minimizar a tributação sobre a renda das alíquotas do produto. Ou seja, as alíquotas elas passam a ser, em alguns casos, inferiores a 17%. Em alguns casos, não existem nem alíquotas. Ou seja, eles podem ser até isentas.
Outros mecanismos de paraísos fiscais é que existe um sigilo referente às informações quanto ao dinheiro que você está investindo ali, tá? Ou seja, é um bom lugar para você guardar o seu dinheiro. Muitas vezes é proveniente ali de corrupção, né? Muitos corruptos, muitas pessoas que adquiriram um montante aí proveniente de algum crime, por exemplo, o desvio de verba pública e tudo mais, para tornar esse dinheiro lícito, porque ele não está registrado, né? Você não pode fazer grandes investimentos, porque acima de R$ 10.000 aqui no Brasil, por exemplo, automaticamente a Receita Federal ela vai ela vai fazer uma investigação do porquê que você tem esse montante e porquê que você está tentando comprar alguma coisa ou está tentando guardar ali, fazer uma poupança com esse valor. Eles vão entrar em contato para saber qual que é a origem desse dinheiro. Os paraísos fiscais, então, eles não fazem isso. A maioria desses países que a gente chama de paraísos fiscais, nem Receita Federal tem, tá? Então vamos lá, continuando. Lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais é uma expressão que se refere às práticas econômicas financeiras que têm por finalidade de simular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais. De forma geral, a que tais ativos aparentam uma origem lícita. Então, quando você aplica um montante em algum banco de algum país aí, que a gente chama de paraíso fiscal, quando você depois, num determinado tempo, quando você vai fazer o resgate desse dinheiro, ele já não é mais ilícito, ele já não se, e você conseguiu branquear, né? Esse é o termo que a gente utiliza, né, para lavagem de dinheiro. Você tornou esse dinheiro lícito novamente. Ele retorna para você e aí você pode utilizar ele no seu país de origem. Vou falar sobre os investidores, ok? Os principais receptores de investimento estrangeiros, vamos utilizar dados de 2013. Obviamente, no ponto na ponta da lista temos os Estados Unidos da América. É o país economicamente mais poderoso do mundo, tem o maior PIB, é um país que mais produz, e também por conta disso, né, como geralmente o produto norte-americano ele é muito subsidiado, ele é hegemônico quanto à concorrência. Então, além da boa qualidade dos seus produtos, ele tem pouca competitividade. Temos a China, que pelo preço da moeda da China ser desvalorizado, então muitos países acabam investindo na China, justamente porque a China produz muito por um menor preço. Temos a Rússia, que é um grande exportador aí de gás natural e carvão mineral e recursos naturais em larga escala. Então, muitos países, a União Europeia inteira investe aí cerca de mais de 60% aí da União Europeia investe em muitos montantes na Rússia. Hong Kong, por ser um país mais desenvolvido do Sudeste Asiático, país, né, a cidade mais desenvolvida do Sudeste Asiático, é a sede administrativa da China. E o Brasil, por ser um celeiro agrícola, né, é um país que exporta muito, é um país que tem um grande potencial de exportação aí, principalmente dos seus gêneros alimentícios e de matéria-prima. Ok? Os principais investidores estrangeiros, agora quais são os países que mais investem? Obviamente, os Estados Unidos está na ponta, justamente por eles se manterem na hegemonia global, além de eles receberem muito investimento de outros países, eles investem muito também. Ou seja, eles compram muita matéria-prima de outros países para poder, né, continuar industrializando cada vez mais e mais e mais. Então, eles compram muita matéria-prima, investem muito no mercado de capitais de muitos países. Eles estão e eles distribuem também suas filiais
É um país que detém ali o monopólio das multinacionais e eles acabam também investindo em outras moedas, inclusive, para tentar se manter na ponta da economia mundial. O Japão, porque não existem muitos recursos naturais no Japão, então eles acabam importando essa matéria-prima de outros países. E o Japão, como vocês sabem, é um país com uma tecnologia de ponta e para se manter nesse patamar, né, com esse status, eles precisam angariar para si, comprar para muita matéria-prima de outros países. A China, para ser um dos países, segundo país que mais cresce, não, é o país que mais cresce economicamente agora na atualidade, né? Então, dentro de alguns anos aí, o PIB chinês vai ultrapassar o PIB norte-americano, se tudo, ao que tudo indica, pelos seus números, né? É um país que exporta muito, então é um país que investe muito também em matéria-prima, então, e principalmente matéria-prima proveniente da África. Então é um país que investe muito. Inclusive, existe uma relação comercial muito intensa entre China e Brasil. A China compra a matéria-prima do Brasil e o Brasil compra o produto manufaturado chinês. A Rússia, porque também tem seu poder econômico, existe ali um principal país da Ásia e também necessita de matéria-prima para continuar despontando como uma potência, né? Desde que acabou a Guerra Fria, a Rússia continua ali com o seu monopólio, né, no asiático, né? Então ele tem grande influência entre os demais países que o rodeiam. É o principal país da CEI, né, desse bloco econômico ali. E Hong Kong sempre despontando entre os principais países, justamente por esse campo tecnológico que eles despontam, desculpa. O que seria então Bolsa de Valores, professor? Bolsa de Valores se caracteriza por ser espaços no mercado financeiro internacional onde ocorre a compra e a venda de ações e papéis de determinadas empresas. Então, uma empresa que tem um objetivo, uma empresa que está ali estagnada no mercado, ela tem grande concorrência, só que ela precisa investir, ela precisa comprar máquinas, ela precisa produzir, porque senão ela não consegue vencer a concorrência. E ela não tem recursos financeiros para tal. O que ela faz? Ela vende parte de suas ações para quê? Para que haja dinheiro suficiente para que ela possa investir. Então é dessa forma que ocorre a venda das ações, tá? Eu vou explicar para vocês como que ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode ser benéfica ou não. Então, bolsa de valor centraliza as operações do chamado mercado capital. Podemos fazer uma analogia ou uma feira onde, ao invés de vermos vendedores oferecendo verduras, frutas, legumes, são negociadas ações de compras ou vendas. Essas ações são títulos que representam pequenas parcelas de uma companhia ou empresa. Então é assim, pessoal, você vende uma pequena fração da sua empresa com o intuito de levantar uma verba ali, levantar um recurso para que você possa investir nela. Se essa empresa obter lucro, os acionistas que têm esses papéis, que são sócios de uma fração dessa empresa, recebem parte do lucro. Agora, se essa empresa vir a ter prejuízo, aí os acionistas que têm dinheiro investido em ações nessa empresa também vão ter prejuízo. Em alguns casos, perdem tudo, tá? E todo o dinheiro que foi investido ali pelos acionistas, ele acaba sendo o resgate dessa empresa, para que essa empresa não vá à falência, ok? Mercado de ações. O mercado de ações é um ambiente no qual as empresas de capital aberto negociam frações de seu patrimônio. Em geral, as operações de compra e venda acontecem em uma bolsa de valores, mas também podem ocorrer em mercados de balcão. Então, de uma maneira geral ali, ok? É,
Então, a ação é um tipo de documento que você adquire ali, que confere a quem comprou, confere a você parte dessa empresa. Se você obteve ali 1% dessa empresa, então 1% do lucro dessa empresa volta para você, tá? Agora, se essa empresa não obtiver lucro, o preço do papel que você é dono, ele vai desvalorizar no mercado, e aí para você não perder todo o dinheiro que você aplicou, você precisa fazer o resgate dele, tá? Porque se você não fizer o resgate dele, existe a probabilidade aí dessa empresa ir à falência e tudo que você investiu nessa empresa, ele vai se perder também, ok? Pessoal, então assim, as principais bolsas de valores, tá aí, eu listei para vocês, são essas 8 aí, ok? Pessoal, eu não vou ler tudo isso aí, tá? Mas eu vou resumir para vocês aqui rapidamente. Endividamento e dependência. Ocorre principalmente aí com os países subdesenvolvidos. Todos os países aí, até os desenvolvidos, têm alguma dívida, né? A grande maioria dos países tem algum tipo de dívida. Mas, por exemplo, para os Estados Unidos é o país que mais tem dívida no mundo. Mas, professor, os Estados Unidos é o país que mais tem dívida no mundo? Sim, é o país que mais tem dívida no mundo. No entanto, eles produzem tanto, o PIB deles é tão alto, que eles conseguem honrar com suas dívidas facilmente. Tá? Ao contrário dos países em desenvolvimento, dos países emergentes, que para se desenvolver, eles acabam fazendo muitos empréstimos aí com o FMI, com o Banco Central, enfim. E aí eles não conseguem honrar com seus compromissos e acabam se endividando cada vez mais e mais e mais e mais. Então, de maneira geral, é assim que ocorre. Pessoal, a inflação. Vamos ver os países que têm maior inflação. É diretamente proporcional aí com a dívida externa, com a dívida, o endividamento. Por quê, professor? Que esses países que têm grandes dívidas acabam tendo que tirar do povo, do seu próprio povo, esse montante para poder honrar com seus compromissos. E aí, esses países que têm grande inflação, geralmente são os países que têm grandes dívidas. Então, observe aí o Brasil, a Argentina, boa parte da África aí, a Rússia em geral ali, ó, os países do norte da Ásia ali. Então, isso aí é um problema crônico. Olha a dívida pública aí. Os Estados Unidos têm uma dívida enorme. Só que, como já foi dito, eles têm um poder enorme também de sanar suas dívidas, uma vez que eles conseguem rapidamente, com sua alta produção, conseguir aí levantar dinheiro suficiente para honrar com seus compromissos. Diferentemente dos países em desenvolvimento, que o PIB não consegue o seu próprio PIB muitas vezes é menor do que suas dívidas externas. E aí, ao invés de pagar suas dívidas, os juros acabam aumentando aos poucos essas dívidas. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre dependência econômica. Alguns países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, eles abrem seu mercado, né, para iniciativa privada. É uma forma de você é, crescer economicamente, uma vez que essas empresas transnacionais geram empregos, geram população economicamente ativa. No entanto, essa realidade ela pode ser negativa para alguns países menos desenvolvidos. Por quê, professor? Porque essas empresas elas estão em busca de atender os seus próprios interesses, tá? Então eles instalam suas filiais ali e o que acontece? Boa parte do lucro não fica ali, né, no país ao qual tem suas filiais. Esse país, o lucro volta para o país de origem, para onde está a nação sede, na qual eleva cada vez mais a economia dos países ricos e torna os países em desenvolvimento cada vez mais dependentes. Vamos falar um pouquinho mais sobre a dívida pública, né? Alguns países que tem aí, o Brasil aí se encontra aí entre os 10 que mais
tem dívida aí no mundo, tá? Vamos falar um pouquinho. Pessoal, olha aí, de uma maneira geral, o que vem a ser o FMI, né? O FMI, ele tem por objetivo oferecer socorro. Como assim socorro, professor? Ele socorre financeiramente países que estão em crise. Ele evita que o problema se alastre para o mundo todo, tá? Então eles oferecem um montante de dinheiro, empresta, né? Ele empresta dinheiro para esses países poder pagar a longo prazo a fim de minimizar o impacto econômico de um país, como os países estão em rede, interagem em rede, então às vezes a economia de um país pode afetar a economia do país vizinho. E o FMI, então, ele luta para que isso não aconteça. Essa é a principal finalidade do FMI, trabalha em promover a cooperação monetária global e garantir a estabilidade financeira e econômica do mundo todo, ok? Promove emprego, crescimento econômico sustentável e reduz a pobreza em todo mundo. Mas isso na teoria. Tá, professor, e o que vem a ser o Banco Mundial? Então é assim, pessoal, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945, o Banco Mundial surgiu, né? A intenção do Banco Mundial era financiar a reconstrução dos países do pós-Guerra Mundial, tá? E ele se chamava BIRD antes, era Banco de Reconstrução e Desenvolvimento, tá? Era chamado de BIRD. Atualmente ele tem o nome de Banco Mundial. Então, ele foi muito importante naquele plano, o plano que os Estados Unidos fez para reconstruir a economia dos países do, da Europa Ocidental, que era o chamado Plano Marshall. Então, foi ali que esse banco ele ganhou importância no âmbito mundial, porque foi através de empréstimos que houve a reconstrução lentamente de todo o território europeu. E aí a economia da Europa também voltou a crescer. E todos capitalistas, né, os Estados Unidos angariou para si é, os juros, né, provenientes de todos esses empréstimos e cresceu economicamente por conta disso. Ou seja, o Plano Marshall foi um plano de emprestar muito dinheiro para esses países que estavam ali destruídos pós-Segunda Guerra Mundial, e esses países até hoje aí estão com dívidas com os Estados Unidos. E é dessa forma que os Estados Unidos aí detêm para si boa parte aí de dinheiro proveniente aí dessa estratégia aí econômica que eles tiveram aí. Então, pessoal, vamos trabalhar agora, ok? Vamos ter atividades da apostila, página 43, e também vamos ter atividades no caderno de atividades da página 14, 15, 16, 17 e 19. Pessoal, se precisar dar rever o vídeo, por favor, revejam, ok? Temos também o conteúdo na apostila de vocês. Da página 29 até a página 41 é todo o conteúdo relacionado a essa videoaula. Ok? Então essa foi mais uma videoaula aí do professor Igor. Muito obrigado. Ok? Não saiam de casa, fiquem em casa. Se for sair, saiam de máscara. E logo, logo estaremos juntos. Essa foi mais uma videoaula. As atividades estarei postando para vocês no portal Unimestre, ali naquela plataforma ali de produção acadêmica. Atividades relacionadas a essa videoaula, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.